Essa é a nossa polícia, a nossa justiça, envolve tudo isso, né, Anny? Sim, parece que agora tem essas informações de que ela quase foi presa também, né? Naquele dia, que inclusive é uma das maiores aberrações aí vindas pelo Alexandre de Moraes, que mandou colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, especialmente foi logo após o tarifaço, porque mostra aí que o Alexandre de Moraes ele nunca recua, né? Pelo contrário, ele sempre truca cada vez mais alto. Vamos lembrar que quando aconteceu aquela situação da vaza-togas na semana passada, na segunda, às 16 horas, às 18, tinha a decretação da prisão domiciliar do Bolsonaro pelo suposto descumprimento da cautelar, porque ele atendeu uma ligação do Nicolas ou porque o Flávio Bolsonaro filmou ele. É realmente chocante essa situação da tornozeleira, porque é importante a gente deixar claro, porque as pessoas ainda não entenderam de fato o que aconteceu. Elas associam isso à questão do 8 de janeiro, à questão da trama golpista, a suposta trama golpista que está sendo julgada, mas não é sobre isso. A tornozeleira ela é um reflexo da viagem do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e a conversa do Eduardo Bolsonaro com as autoridades americanas. E ainda, eles falam que houve ali um crime de soberania, né? Contra a soberania nacional. É isso que reflete a tornozeleira. Sendo que crime contra a soberania é outra coisa. Então eles inventam toda essa narrativa, se sustentam num inquérito que foi aberto porque um parlamentar pede o afastamento do cargo, viaja para os Estados Unidos para conversar com as autoridades americanas, o que não é um crime, não é um crime fazer isso, pode ser questionável, criticável, pode falar o que quiser, só não pode dizer que é crime. E aí eles colocam a tornozeleira numa aberração absurda, porque além do constrangimento ali que trouxe a Damares, tanto ao Bolsonaro, quanto a Michelle, quanto à filha do Bolsonaro, isso reflete uma censura, porque o Bolsonaro não pode falar sobre isso. Ele não pode falar, agora ele não pode ver, né, porque ele recebeu a domiciliar, porque ele viu a manifestação através do celular do Nicolas. A imprensa não pode questioná-lo, então é importante lembrar, isso é uma censura contra a imprensa, porque a quem interessa a fala do Bolsonaro é a imprensa que presta um serviço de informação para a população. É sobre isso a imprensa. E hoje a imprensa não pode questioná-lo, porque o Alexandre de Moraes entende que ele não pode falar nada quando ele recebe a tornozeleira, que não existe em nenhum outro prisioneiro que acontece no Brasil. Ainda mais os crimes mais horrendos não passaram por esse tipo de censura, mas o Bolsonaro recebe esse tipo de censura porque o medo é da verdade. O medo que eles têm é que a informação circule e a pressão venha da população. E que vem, né? A gente sabe que vem, já veio com as manifestações, vem quando a oposição faz esse motim, refletido ali o peso que tem quando a população se dá conta do que está acontecendo. E aí o que o Alexandre de Moraes e o STF quer é realmente silenciar, abafar para que não haja pressão. Então, complicada essa situação, é muito importante o posicionamento da Damares, que tem sido uma voz de oposição firme e contundente para levantar coisas que poucas pessoas estão com coragem de levantar nesse momento, ainda mais com tamanha perseguição política que cai contra aqueles que se opõem a esse regime do STF.